Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos dar prosseguimento ao estudo na carta de Paulo e assim vamos estar lendo em Efésios 3, a partir do versículo 14. Embora vamos focar nos versículos 16 ao 17, mas vamos prosseguir desde o versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Deus concede das suas dádivas segundo a riqueza da sua glória. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, o nosso Pai não economiza em nos abençoar. O nosso Pai gasta mesmo com a gente, tanto que para nossa redenção Ele enviou o que Ele tem de melhor, o seu maior valor, que é o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai disse ao Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. E o próprio apóstolo Paulo, em outra carta, em Romanos 8, versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, entregou ele por nós. O Senhor Jesus é a maior prova da rica, extraordinária e generosa misericórdia de Deus. E assim, para que nós conheçamos esse Deus maravilhoso, para que nós conheçamos a riqueza da graça do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi nos dado a presença maravilhosa e doce da pessoa do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele, ao se colocar em oração, ele clama a Deus por essa presença maravilhosa. Ele começa a oração com um pedido. Ele se colocou em oração diante da grandeza da graça de Deus, diante de tudo o que ele vê que nós recebemos do Senhor. Então ele se coloca em oração maravilhado com o Pai. Então diz aí: peço a Deus, no versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Primeira coisa, o pedido de oração. O que Paulo quer? Qual é o pedido? Que Deus conceda a cada um de nós que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo. O pedido é esse. E a gente sabe que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes deixou claro que ele, o Espírito Santo, é o líder da igreja, é quem nos guia. E esse fortalecimento do Espírito nos conduz a ter Cristo no coração. E assim entendemos o ensino de Cristo. Passamos a entender quem Cristo é, o coração de Cristo. Passamos a amar tudo que Cristo ama. A capacitação do Espírito foi dada à igreja para que ela avance com a missão de Cristo na terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: é a promessa do Senhor Jesus que se cumpriu no dia de Pentecostes e se cumpre até hoje na igreja. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A igreja somente avança em fidelidade a Deus quando
faz isso no poder do Espírito, como testemunhas que profetizam a verdade divina. E o que é profetizar? Profetizar é anunciar as grandezas de Deus ao ser humano, a grande revelação dele para a humanidade. E no dia de Pentecostes nós vemos a capacitação de Deus no poder do Espírito, conduzindo a igreja a seguir adiante a missão de Cristo na terra. O próprio dom de línguas que se manifestou no dia de Pentecostes revela que não há barreira social e racial que impeça a igreja de avançar, porque houve uma comunicação entre judeus de diversos lugares do mundo que falavam línguas diferentes. E assim, nesse avanço, a igreja anuncia a verdade de Deus, de que Jesus é o Senhor e Rei de toda a terra, Rei de todos os povos. A autoridade, o poder do Espírito Santo nos dá isso. Atos capítulo 2, 17, Pedro fala acerca do cumprimento da profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Quer dizer, sobre homens e mulheres, filhos e filhas, sobre todas as idades, jovens e velhos, terão visões, sonharão, profetizarão, receberão da grandeza de Deus e anunciarão ao mundo essa grandeza. E o dom de línguas que provocou a fácil comunicação revela que não há barreira racial que impeça o avanço da igreja, levando a mensagem de Cristo, o Evangelho, no poder do Espírito Santo. E assim, dentro da sua súplica, no contexto da sua súplica, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de intimidade com o Espírito Santo. Ele fala que esse fortalecimento com poder é mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no íntimo de cada um. Paulo está suplicando para que em nós venha estar crescendo, sendo fortalecida, avançando a presença e a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. E essa afirmação de Paulo nos alerta sobre a necessidade de intimidade, porque se é no interior, no íntimo de cada um, é porque o Espírito Santo se torna parte de nós, ele está entranhado em nós, nós somos um com ele. E no nosso interior nós podemos ouvir essa voz poderosa a todo momento. Nós podemos ouvir o Espírito Santo em meio às turbulências, em meio aos vários ruídos e vozes que há no mundo. Porque se há barulho do lado de fora, ainda assim o Espírito pode ser ouvido, porque essa voz é muito superior, afinal ela está no nosso interior. Os barulhos de fora, os ruídos de fora, a turbulência de fora não pode abafar a voz daquele que está habitando dentro de nós, no íntimo de cada um de vocês. Então, meus irmãos, nós temos que sossegar em meio às turbulências da vida e até mesmo quando está tudo muito tranquilo ao nosso redor. Sossegar, ouvir a voz daquele que tem a prioridade e o poder de ser ouvido em meio a todas as vozes do mundo. O barulho de fora não tem poder de abafar e silenciar o doce e poderoso som do nosso íntimo que vem pelo Espírito Santo, confirmando o que está escrito nessa palavra, nos ensinando o que está escrito nessa palavra, nos fazendo crer, nos convencendo dessa verdade. E assim como Jesus disse, essa verdade é eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, junto com o pedido de que sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito no interior, no íntimo de cada um, nós vemos então qual o motivo de Paulo para essa oração. O motivo que ele diz aqui é o seguinte: qual o objetivo, qual o propósito? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês.
pela fé. O maior propósito, objetivo de sermos fortalecidos no espírito, no íntimo de cada um de nós, é para que nós tenhamos Cristo habitando em nós. Mas aí a gente pode fazer uma pergunta: por que Paulo está pedindo pela habitação de Cristo, uma vez que ele está escrevendo para a igreja? A igreja não tem já o Senhor Jesus Cristo? Não é uma realidade do povo de Deus desde a nossa conversão de que Cristo habita em nós? A realidade, irmão, é o seguinte: este verbo usado pelo apóstolo Paulo, habite, ele está num tempo verbal na língua grega, na língua original, de que ele indica de que uma vez que Cristo habita em nós, ele habita para sempre. Ele já está lá, ele não nos abandona. Algo que aconteceu uma vez na história, Cristo em nós, não deixa de acontecer. Ele sempre estará conosco. Então por que Paulo está pedindo para que Cristo habite em nós? No fortalecimento de poder do Espírito no íntimo de cada um de nós. Eu creio que é possível que nós estejamos entendendo que o pedido de Paulo é para que nós vivamos mais intensamente nele e com ele. É um pedido por avançar em crescimento, no conhecimento do Senhor Jesus que já habita em nós. É abrir os olhos para essa realidade e vivermos sem desprezar aquele que mora em nosso interior, que é o Senhor Jesus e que é o Rei da nossa vontade. A grande maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que a habitação de Cristo pela fé no nosso coração é o mesmo que o fortalecimento com o poder do Espírito em nosso interior. Então, ambos ocorrem ao mesmo tempo. De certa forma, podemos dizer então que Paulo está fazendo um único pedido. Mas aí a gente vê que esse pedido ele tem o que causa e a causa e o propósito. O que precisa acontecer? Fortalecimento com poder. E percebam, fortalecimento com poder é uma força muito grande. São palavras aí. É Deus nos energizando, nos capacitando, nos movendo. Mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O Espírito habitando em nós, para que Cristo também habite em nós. É algo que acontece ao mesmo tempo. Uma vez que o Espírito habita em nós, Cristo também habita em nosso interior. Em toda a carta, Paulo está deixando bem claro que nós somos morada do Espírito, nós somos morada do Senhor Jesus Cristo. Somos um com Ele. Então esse pedido habite é por uma maior intensidade, por um avanço na intimidade com Ele. A intimidade com Cristo que só pode acontecer no fortalecimento do Espírito Santo. E assim crescer nessa intimidade. E entender que o Senhor Jesus veio com a missão de salvar a humanidade. E o Espírito Santo é o que capacita a igreja a fim de que avance o reino de nosso Senhor Jesus Cristo na terra para abençoar todos os povos. Nós somos a habitação dele, sendo todos nós a habitação de Cristo, somos um só, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz que este habitar, ele ocorre pela fé. Quer dizer, coloque a fé em ação. Não duvide. Cristo é o fundamento firme em todos os tempos da nossa vida. Seja nas alegrias, seja nas provações. Coloque a sua fé em ação. Não duvide. Exerça o que Ele te deu. Diz aí que é no coração de vocês que Cristo mexa com todo o nosso ser, de maneira que o nosso coração bata forte por Ele. Ore por isso, irmãos, que isso aconteça em você, em mim, em cada um de nós, pela fé no coração, uma forte convicção nas emoções, na nossa inteligência, nas nossas atitudes, toda uma vida moldada por Cristo, uma vida de arrependimento. E assim o apóstolo prossegue. O pedido, fortalecimento, com poder mediante o Espírito no íntimo. O propósito, para que Cristo habite no coração de vocês. E o meio para que essa oração, para que nós vivamos o que foi pedido nessa oração. O meio é o seguinte, Paulo diz aí,
estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Como viver o que foi pedido nessa oração? Paulo diz aí, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Esse é um dos meios de vivermos essa verdade, fortalecidos no poder do Espírito, habitando Cristo em nós, é o que Cristo exerce em nós, e isso cresce à medida que crescem as raízes e um fundamento na nossa vida. A intimidade com o Espírito Santo nos fará também íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim estará crescendo a raiz, crescendo o fundamento no alicerce do amor, firmados e seguros no próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ambas as metáforas, enraizados e alicerçados, estão mostrando que o amor conduz a uma firmeza e profundidade nos relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Logo, irmãos, no nosso relacionamento com o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não há como ser na superficialidade. Ambas as metáforas falam sobre a força, uma metáfora, sobre a força da raiz, avançando para o fundo da terra. A outra, a segurança de um prédio, os fundamentos, na profundidade da terra. Mostrando que aí está a força, a segurança que nós temos, a estabilidade da nossa vida. Raiz que cresce, avançando em profundidade, fundamento em profundidade nessa terra, em Cristo, firmes. E aí eu encerro esse momento dessa reflexão citando John Stott, na reflexão que ele faz dessa carta no livro dele, A Mensagem de Efésios, falando sobre um meio para avançar na profundidade, que esse meio é o amor. E ele escreve assim: nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é a mesma, o amor. Não há de ser o solo em que a vida deles... O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Poderíamos dizer que o amor deles deve ser na prática de natureza tanto radical como fundamental, pois estas palavras em português se referem às nossas raízes e aos nossos fundamentos, quer dizer, radical e fundamento. O amor, ele tem que ser radical, enraizado. O amor, ele é fundamento, é o que segura um edifício. E assim, irmãos, como aplicarmos essa verdade em nós, de tudo que a gente refletiu até aqui, como podemos buscar esse fortalecimento no Espírito? Primeiro, oração. É o que Paulo está fazendo. Ao se maravilhar com a grandeza de Deus, do amor, da misericórdia, ele se coloca em oração. Fortalecimento no Espírito, vida de oração. Oração constante, orar sem cessar. Pelo estudo da palavra, porque o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na autoridade do Espírito Santo, e nós estamos nos aprofundando no estudo dessa palavra. Na comunhão da igreja, porque Paulo está escrevendo a várias pessoas que formam o corpo de Cristo, e assim nós nos fortalecemos. Pela obediência a Cristo, porque a habitação de Cristo em nós revela que cada parte da nossa existência deve estar debaixo do comando do nosso Senhor Jesus, não desprezando o fato de que Ele mora em nós, e assim também seguindo pelo relacionamento profundo e firme do amor a Deus e às outras pessoas. Viver Cristo na prática, porque verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo são imitadores do Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Vive essa oração. Nós somos a igreja, um povo que ora.